Oi pessoal, nosso tema de hoje é elementos de transição. Quer aprender a fazer a diferenciação entre elemento de transição interna, transição externa e elemento representativo? Então fica até o final do vídeo que você vai aprender a fazer essa diferenciação. Aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal para que o canal possa crescer. Vamos aprender hoje a diferenciar o que é um elemento representativo, o que é um elemento de transição e o que é um elemento de transição interna. Eu vou destacar aqui a família 1 e a família 2, que são classificadas como elementos representativos, porque terminam a sua configuração eletrônica em S1 e S2. Além da família 1 e 2, nós temos as famílias 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que também vão ser classificadas como elementos representativos. A configuração eletrônica desses dois blocos, que é o bloco S e o bloco P, terminarão da seguinte maneira. Na família 1, termina em S1, na família 2, termina em S2. Na família 13, terminará em P1, na 14, P2, na 15, P3, na família 16, P4, na família 17, P5 e na 18, P6. Podemos então concluir que um elemento terminando sua configuração eletrônica em S, que poderá ser S1 ou S2, ou terminando em P, que pode variar de P1 até P6, esses elementos serão chamados de elementos representativos. Aqui no centro da tabela periódica, nós vamos ter os elementos que são chamados de transição. Antigamente, esses elementos eram chamados de transição externa, mas eles podem também ser chamados apenas elementos de transição. Esses elementos terminarão a sua distribuição eletrônica em D, podendo variar de D1 até D10. E aqui na parte de baixo, nós temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são elementos classificados como elementos de transição interna. Terminarão a sua distribuição eletrônica de F1 até F14. Podemos então resumir da seguinte maneira. Se terminar em S ou em P, a distribuição de um elemento químico, ele vai ser representativo. Se a distribuição terminar em D, ele vai ser de transição externa. E se a distribuição terminar em F, ele vai ser um elemento de transição interna. Vamos ver como que nós podemos utilizar essa classificação dos elementos. Determine se os elementos químicos abaixo são representativos de transição ou de transição interna. O primeiro é o cálcio com número atômico 20. Fazendo a distribuição eletrônica do cálcio, você pode perceber que a distribuição vai terminar em S2, terminou em S, então ele é um elemento representativo. Se você quiser relembrar como é que faz essa distribuição eletrônica, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você assistir um vídeo com essa distribuição eletrônica. São apenas 3 minutinhos para você conseguir aprender a fazer a distribuição eletrônica ou relembrar como é que se faz essa distribuição eletrônica. O próximo elemento é o bromo, com número atômico 35. Fazendo a distribuição eletrônica, ele vai terminar em 4P5, terminou em P a distribuição, então é um elemento representativo. O tório, com número atômico 90, termina sua configuração eletrônica em F2, portanto vai ser um elemento de transição interna, porque terminou em F. O zircônio, com número atômico 40, termina a distribuição eletrônica em D2, terminando em D, é um elemento de transição ou transição externa. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo falando sobre elementos representativos e elementos de transição. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, se inscrevam no canal. Até a próxima e um forte abraço.